Oi, eu sou a Mel do Coffee and Stuff. E eu sou a Lísia. Então, hoje, após ter maratonado literalmente a série Cobra Kai e rever os filmes do Karate Kid, não sei se vocês já ouviram falar nesses filmes, mas é os filmes com o Mr. Miyagi e o Daniel San, a gente resolveu vir aqui e falar sobre isso com vocês, né? Falar desses clássicos dos anos 80 e dessa nova série Cobra Kai. Mas antes de começar, vocês já sabem qual é a rotina. Se inscreve no canal, ativa o sininho para saber quando é que vai ter vídeo novo e já dá o like, porque a gente sabe que vocês vão gostar do que a gente vai falar, né? Ontem a gente aprendeu com os guris do canal Você Sabia que essa questão de deixar o like é importante, porque o YouTube vai entender que vocês gostam dos nossos vídeos e gostam de vídeos desse tipo e já vão indicar coisas legais para vocês verem. E, é claro, vão indicar os nossos vídeos. Então, agora que tu já te inscreveu, que tu já ativou o sininho, que tu já deu like, que tu fez tudo que tinha que fazer, pra quem não sabe, eu e a Lísia, apesar de amarmos música e sermos apaixonadas por rock, a gente também é cinéfila. A gente é cinéfila de carteirinha. Nós amamos filmes, cinema, tudo relacionado com filmes, atores, etc. Né, Lísia? Séries, assim, a gente teve filme que a gente foi ver 8 vezes no cinema. Quando o cinema era barato, né? Os Goonies, pra vocês terem uma ideia, naquela época, quando o Goonies foi no cinema, eu fui 16 vezes no Baltimore. Então, fora as vezes que eu fui no Rio quando eu tava de férias. Então, fora isso, né? Mas então tá, né? A gente teve uma época que a gente, pra vocês terem uma ideia de que a gente gosta tanto, teve uma época que a gente tava assistindo 13 séries ao mesmo tempo. Não é muito diferente do que a gente tava assistindo antes da pandemia, porque agora as séries pararam, porque eles pararam de gravar, né, por causa da pandemia. Mas é isso aí. A gente não perdia nenhum episódio nem nada, né? Então, nem preciso dizer quantas maratonadas a gente já fez aí, por aí, né? Mas o legal do Netflix é que quando eles colocam a série, eles já colocam a temporada inteira. Então isso te dá uma oportunidade ainda maior de tu maratonar toda a temporada de uma vez só. Assim, como na cafeteria é um lugar que sempre rola tudo que é tipo de papo, né? Isso é óbvio. E como o nosso tema principal era música, ok, papo recorrente, né? Música e tal. Mas a gente sempre gostou muito de falar sobre filmes e séries. As pessoas também que chegavam lá nos indicavam e tal, né? Às vezes a gente, em vez de ficar vendo o show na TV, a gente ficava vendo algum filme ou alguma série, né? Acontecia às vezes de cliente chegar lá com um flash drive, pendrive. Olha só, eu tô com um episódio aqui, vamos assistir, né? Mas a gente nunca conseguia. Nunca conseguia, até porque toda vez que a gente chegava, principalmente acontecia nos domingos, né? Que a gente chegava lá e aí sempre era aquela calmaria logo depois do almoço, antes do pessoal ir começar a tomar um cafezinho. Então a gente, vamos começar a ver aquela série que a gente tá vendo, ou aquele filme que a gente tá vendo, não deu tempo de terminar. E a gente botava, dava 15, 20 minutinhos e bum! Às vezes nem isso, né? Era 5 minutos. E começava a chegar outras pessoas. Galera, o meu cachorro tá latindo lá pra dentro, então não reparem. Ignorem, né? Até no verão, eu teve uma série que a gente talvez volte aqui pra falar sobre ela, que é maravilhosa, que se chama The Man in the High Castle. Ela passa na Amazon Prime. A gente vai falar sobre ela uma outra hora. Verdade, mas voltando ao tópico desse vídeo, né? A gente passou 2 dias inteirinhos maratonando essa série do Cobra Kai, né? Mas assim, ó, tu tá falando Cobra Kai. Mas não, what the hell, what the fuck is Cobra Kai? Certo, então a Lísia vai explicar o que é o Cobra Kai. Assim, uns 3 anos atrás, eu tava mexendo no YouTube e eu vi essa chamada, né, essa propaganda dessa série nova, porque foi bem na época assim que o YouTube começou a produzir séries originais também. E aí aquele nome assim, nossa, eu li assim e eu viajei no tempo. Eu viajei, tipo, 30 anos no tempo, tá? Não contem pra ninguém. Assim, por quê? Porque Cobra Kai é um dojo de karatê. Pra quem não sabe, dojo
É como se fosse uma academia, tá? De karatê. Do filme, da série de filmes Karate Kid. Né? Karate Kid, bem brasileiro, como a gente fala. O filme no original se chama The Karate Kid, mas não foi traduzido. Tá? Não sei porquê, ele só tinha aqueles complementos, a hora da verdade. Eu não me essas lembro coisas os que nomes. né, adoram fazer no Brasil. Então, Cobra Kai era o nome desse dojo. E o proprietário desse lugar era, digamos assim, o maior vilão da história. Ele é vilão até agora no seriado. Que era um sensei. Ela já falou que o cara vem do seriado. Ok. É um sensei chamado John Kreese. E esse sensei treinava o Johnny Lawrence e os amigos dele. Que é muito legal tu ver no seriado, porque todo mundo aparece. Todos aparecem. Assim, ó, cara, é Bem muito legal. Mas assim, então esse cara, dono do Cobra Kai, que era esse dojo, treinava o Johnny Lawrence, né? E o Johnny Lawrence, ele acaba conhecendo o personagem principal dos filmes, que é o Daniel LaRusso, o Daniel San, que era um menino que se mudou de Nova Jersey para Los Angeles com a mãe, né? E passa a frequentar essa escola, e nessa escola ele conhece essa menina, a Ali with an I, né? Ali com I, que era a ex-namorada do Johnny. Então, vocês já viram a treta, né? Daniel conhece a menina gosta dele, só que ela é ex-namorada desse guri que treinava karatê. E os dois acabam se metendo em confusões e tal, um com o outro, mais treta. E o Daniel acaba sendo treinado também em karatê, mas pelo mestre Miyagi, que era um ator japonês, o Pat Morita, que já faleceu, né? Então, o filme, a premissa pelo menos do primeiro Karate Kid, era o pessoalzinho do Cobra Kai, que eram, digamos, os malvados da história, o Dark Side, até os kimonos dele eram kimono que a gente chama? Kimono. Né? Pretos e tal. E o Daniel San, que era treinado pelo Mr. Miyagi numa outra bonsai. o lado da luz, né? Não o lado escuro, o lado da luz, branco, aquela coisa e tal. Então eles eram os mocinhos da história. Essa era a história do filme. E agora é o seriado Cobra Kai. E aí o nome tu já fica assim, tá, só um pouquinho. Por que é Cobra Kai? Porque não é Karate Kid. Por que não é Karate Kid, né? E aí, claro, tu começa a assistir no primeiro episódio, tu já entende. Porque a perspectiva agora mudou. Não é mais o Daniel que é o principal da história. Claro, ele continua sendo o principal da história. Na verdade, são os dois ali, o Johnny e o Daniel, né? Sem eles não teria Só que aí vem isso. Agora tu conhece o outro lado da história. Tu conhece a perspectiva, a história da vida do Johnny Lawrence, né? Que tu já tinha visto lá no filme 1, né? Porque depois ele apareceu só no comecinho do 2 e nunca mais, né? E aí a gente achou muito legal essa questão, porque é todo um viés que naquela época, obviamente, mais de 30 anos, eles não tiveram tempo de mostrar nos filmes. E agora, no seriado, tá sendo legal, por quê? Porque eles estão pegando todos os personagens que apareceram lá naquela época. Os atores estão voltando para refazer os personagens, o que é o mais legal de tudo, né? E é muito legal, né? Porque todo esse universo da luta, do karatê, enfim. Né? Agora a gente falando, já fiquei com vontade de ver a série toda de novo. E o que é tri também é que, por que antes eu falei, os mocinhos e os vilões? Porque agora tu vê que não existe mais isso, né? Não tem essa coisa de, o fulano, o Daniel San é o mocinho e o Johnny é o vilão. Não, na verdade, o Daniel é um chato. Tu começa a ver a série e fala... Não, é que ele cresceu, aquele cara, assim, tipo, eu acho que ele se acostumou a ganhar, a vencer, entendeu? E aí ele se tornou aquele cara chato que vai em cima do outro, que
tá lutando pra sobreviver vamos dizer assim, na selva de pedra, sabe? E aí ele começa a criar todo... na verdade é o Daniel que cria todo o problema da série. Não é o Johnny. O Johnny só quer vencer na vida. É claro, o Daniel sempre foi aquela pedra no sapato, desde que derrotou Ellie with with an an eye. ele sempre foi aquela pedra no sapato, porque, claro, o Johnny era um dos melhores lutadores de karatê da cidade, sei lá, da Ele era o melhor karatê ele era do Cobra Kai, mas ele era o que já tinha ganhado 2 anos, um ano seguido. Então ele era super, né, fodão. E o Daniel, aquele gurizinho que veio do nada, acaba com ele. Magrelinho, acaba com ele, né? E o que então, aí no seriado, o que ele faz, né? Ele passa por um monte de perrengue e ele resolve que ele vai... O que ele sabe fazer na vida? Ele sabe lutar karatê. Então o que ele vai fazer? Ele vai reconstruir o Cobra Kai, que era esse dojo do qual ele fazia parte. O lema, né? Uma vez Cobra Kai, sempre Cobra Kai, então... São 3 coisas que eles falam, não me lembro agora. Tem todo um... São 3 coisas. A última é No Mercy, que significa sem piedade, né? E foi por causa do No Mercy que o Johnny... que o Cobra Kai caiu, assim, né? Porque o John Kreese, que era o dono, era um cara muito doido, assim, ele tinha... ele tinha essa mentalidade, assim, de que os atletas dele, no caso, tinham que vencer a qualquer custo, No inclusive trapaceando e machucando os inimigos, o adversário de propósito, sabe? Não aquela coisa que acontece na luta, pô, afinal de contas é karatê, o cara vai te dar um chute na cara que vai te machucar, mas o chute na cara é um dos golpes, então tudo bem, sabe? Mas então ele viu que aquilo fez muito mal pra vida dele. Tu tá treinado pra receber aquele chute. Claro. Tu tá treinado pra te defender daquele chute, mas tu não tá treinado pra ser pego de surpresa e te machucarem de verdade, entendeu? É isso aí, né? Então ele vê como aquilo prejudicou a vida dele, na verdade, esse pensamento, né? E ele tá tentando ser um cara melhor. Mas o mais legal dele, pelo menos foi o que eu mais gostei, é que ele é muito tosco. Ele, assim, é aquele cara que meio que parou no tempo, sabe? Ele ainda tem uma mentalidade super, né? Tanto que tem uma cena com um menino que ele diz assim, ele tá falando assim, eu tô no espectro. E todos nós sabemos hoje em dia que quando tu diz, eu tô no espectro, tu nem precisa continuar a frase, quer dizer que tu tá no espectro do autismo, tu tem alguma condição relacionada ao autismo, né? E ele fala assim, não me interessa onde tu esteja, eu quero que tu vá lá fazer tal coisa, eu não sei nem o que é isso aí, mas vai lá. Então, ele é engraçado nesse sentido, mas ele aprende muito com a gurizada, né? Sim. Isso que é muito legal também, a gurizada é aquela série assim que nós pelo menos, né, que vimos o filme original, a gente começou a assistir por causa dos personagens originais, mas a gente acabou também gostando da nova geração. A nova geração acaba te cativando. Sim. Sabe? É bem legal, assim, né? E assistindo esses filmes, assim, essa série, deu aquela saudadezinha, assim, de assistir os filmes, né? Sim. E aí a gente foi correndo pra rever os filmes. E a gente... Lembrar das músicas. Eu me lembro que eu tinha o álbum do Karate Kid 2, que tinha aquela Earth Angel, que eu adoro. E a do... do Peter Cetera. The Glory of Love, que foi um sucessaço assim, fim dos anos 80, então. Não tenho mais meus álbuns, era tudo de vinil, eu acabei doando e tal. E a gente lembra das reuniões dançantes. Não vamos falar sobre isso. Mas enfim, aí a gente teve todo esse revival, digamos assim, a gente assistiu as 2 temporadas, né? A gente ficou feliz da vida que o YouTube resolveu encerrar a produção das séries originais e o Netflix pegou ela, né, que nem aconteceu com o Lucifer, como vocês já devem saber também. E aí, óbvio que nós estamos morrendo de ansiedade agora para ver a 3ª temporada, que só vai... Maio, né? Não sei, mas ano que vem. Eles podiam adiantar, né? Tudo bem que 2020... Eu tô com frio, tá? Tudo bem que 2020 não existe, né? É um ano
meio que what the hell. Mas 2021 ainda vai levar 4 meses no mínimo pra chegar, né? E aí, pra gente não ficar no vácuo, a gente resolveu entrar aqui no YouTube e procurar alguns vídeos, assim, com reportagens, enfim, entrevistas e principalmente spoilers ou teorias da conspiração para a terceira temporada do Cobra Kai. E como nós mesmos, quando a gente assistiu já, quando a gente acabou, a gente já ficou naquela, meu Deus, fulano vai aparecer, ciclano vai aparecer, não sei o quê, e aí nós começamos a criar nossas próprias teorias, né? A gente vai listar umas ideias aqui que a gente teve pra vocês, assim, né? Uhum. A primeira é da Ellie with an I, porque acontece uma coisa no final do último episódio da segunda temporada, e que também numa entrevista que eu vi no YouTube, o cara pergunta pra ela se A atriz, né? Elizabeth Shue, que é a atriz, se ela vai voltar, e ela diz que ela recebeu o script e que ela tá muito empolgada e que ela tá pensando com muito carinho, porque foi um filme que ela adorou fazer, né? Então, eu acredito que é provável que ela vá voltar. E só que assim, ó, nos filmes eu torcia pelo Daniel San. E depois de ter visto essa série, ter visto com outros olhos, assim, e ver toda a história do Johnny, o Johnny e a Ellie, eles se merecem, sabe? A Ellie é uma guria legal e o Johnny, no fundo, ele merece ela, né? Ele merece ela. Porque ele é um cara legal, ele é um cara que quer mudar, que quis mudar e que tá mudando, sabe? Então essa é a nossa, né? Até porque, assim, no seriado também o Daniel é casado, né? Tem 2 filhos, então, tipo... E, ele, né, teve esse namoro adolescente com ela, mas, assim, não foi aquela coisa, meu Deus, é o amor da minha vida. She's my sweetheart, como eles chamam. Não, e o Johnny fala várias vezes, né? Não, ela foi a única mulher que eu amei, ela foi a única mulher que, né? Então, a gente tá, assim, torcendo pra que ela dê mais uma chance pra ele. Né? Se ela voltar. Até então que ela é casada. Ela é uma pediatra. Cirurgia pediatra. E que ela é casada com um oncologista. Eles falam o nome do cara no filme. Deve ser um tal coisa, eles olham a foto dele. Putz, cara é lindo. Anyways, outra das nossas teorias, assim, as teorias da Mary e da Lísia, é que no trailer da terceira temporada, que tem aqui no YouTube, aparece o Daniel lutando num dojo com alguém. A princípio, um homem, dá pra ver que é um homem. E ele, quando ele é, entre aspas, jogado no chão, porque ele tá na lutinha ali, né? Ele aparece uma voz e a princípio a gente pensou, é o Johnny. Mas não, depois revendo, porque eu já vi umas 2 ou 3 vezes o trailer, revendo, não é o Johnny, é um cara moreno. Aí eu pensei, eles estão no dojo, no Miyagi Dojo lá do Miyagi-Do lá em Los Angeles. Porque tem a foto do pai do Mr. Miyagi. Ali tem uma banquetinha, assim, tem as fotos de certas pessoas e a foto do Mr. Miyagi Sir, vamos dizer. Só que de fundo tu enxerga e tu vê que aquilo não é o dojo do Daniel. Tem um janelão, assim, tu vê o mar. E aquilo ali, vendo o segundo filme, eu pensei, aquilo ali é em Okinawa. Então, por algum motivo, o Daniel volta pra Okinawa e ele encontra essa pessoa. E quem é essa pessoa? Quem pode ser essa pessoa? Tem 2 pessoas, homens, que poderiam ser, que pelo menos que vem do filme 2. Que é o Sato, mas eu acredito que o Sato não tá mais vivo. Ele era mais ou menos da idade do Mr. Miyagi. E o Chosen, que era o sobrinho do Sato. E que foi o inimigo do Daniel no filme 2. Né? Quando ele tava no Japão. E aí que o Daniel spared his life, né? Spared his life. Que na verdade não, né? Eles fizeram a lutinha ali e tal. E o Daniel mandou, tipo, vai, sabe? Fom.
Se vocês verem, vocês vão Por entender. algum motivo, eles talvez tenham se comunicado durante esses anos, né? E eles estão lá lutando por algum motivo que ninguém sabe. Mas é certo assim, que ele tá em Okinawa e que E essa questão de Okinawa também a gente acabou vendo alguns spoilers até dos próprios roteiristas e alguns atores, então tem a ver também. A gente acha que o começo da terceira temporada vai ser no Japão, né? Porque acontecem algumas coisas no final e a gente acha que o Daniel quer, tipo, espairecer. E assim, e também eles estão falando muito na volta da Kumiko, que era a sweetheart do Daniel no filme 2. Então, de repente a Kumiko não vai pra Los Angeles, porque ela queria ser dançarina e ela foi pra Tóquio. Ela foi convidada por uma companhia de dança pra ir pra Tóquio e ela acabou indo e não foi pra Los Angeles. E aí o que acontece? Como ela foi pra Tóquio, o Daniel voltando pra Okinawa e ela era de Okinawa, talvez eles vão se reencontrar. O que vai acontecer? Ninguém sabe. Teremos que assistir a terceira temporada. Mas é isso aí. Então, são essas duas coisas, né? Não, tem mais. Não, tem mais. Mas assim, as duas coisas em relação a Okinawa, a terceira temporada. Né? Tem um outro vilão que talvez apareça também. O pessoal tá falando muito sobre isso. E até, realmente, a gente viu um vídeo e foram duas cenas. Acho que uma na primeira temporada e uma na segunda temporada, que veio o nome desse cara. E aí, realmente, tipo, por que botaram o nome desse cara na história? Do nada, assim. Que era o Terry Silver, que era também o vilão do filme 3. Ele se junta com o John Kreese. E o objetivo dele no filme 3 era transformar o Cobra Kai numa franquia de dojos e ser a maior franquia de dojos escola fodida, de Los Angeles, Califórnia e, quem sabe, Estados Unidos, né? Ele era podre de rico, ele conhecia o John Kreese, eu não me lembro se foi do exército, né? Treinaram juntos e tal. Salvou o John, salvou a vida dele. Um salvou a vida do outro, eu sei que eles eram super BFFs. E aí, tem muita gente dizendo que uma das personagens do seriado agora, da gurizada, a Tori, teria algum parentesco com esse Terry Silver. Mas se tem esse parentesco... O que falaram de parentesco era que ela seria neta dele. Não tem idade pra ser neta. Não sei, né, por causa do Chris, se ele é amigo do Chris, mas ele parece bem mais novo que o Chris. Pois é. Então, não sei. Eu já achei que essa ficou meio... Mas vai lá. Continua. Não, mas aí, porque essa menina também, ela é meio problemática. Ela é muito violenta também. Ela teve, segundo ela teve uma vida muito difícil, né? Ela foi muito pobre e tal. E aí, então, isso não faria sentido se ela fosse algum parente do Silver, porque ele era podre de rico. A menos que, como a gente estava conversando depois, ele não saiba da existência dela. Ele não tivesse conhecimento de que ela... Até porque o nome dela é Terry Nichols, eu acho. Tori Nichols. Nichols. Acho que é. Então, não sei, né, o que poderia vir disso aí, né? Então, esse também é uma teoria que vamos aguardar pra ver. Né? Tinha uma outra coisa que eu queria falar, agora eu não vou me lembrar, mas tudo bem. E uma outra coisa que a gente tava pensando também seria legal, tá, gente? É tudo coisa da nossa cabeça, que a gente gostaria de ver no seriado, tá? Assim, que eu e a Elisa pensamos que seria interessante quando o Daniel voltar de Okinawa, porque eles frisam muito nesse trailer da terceira temporada, eles mostram o Daniel lutando com esse japonês e eles estão lutando com as Sai, que são aquelas armazinhas. Vamos botar uma fotinha aqui de uma Sai pra vocês. Né? É que até acho que é o Donatello dos... Não, o Rafael. O Rafael dos Tartaruga Ninja. Era a arma do Rafael. Usava. Então, a gente chegou à conclusão, não, a nossa teoria é de que talvez ele tá aprendendo a lutar com armas, porque lá no filme 2, o próprio Chosen pergunta pra ele: tá, e o teu sensei não te ensinou a lutar com arma? Tu sabe lutar com arma? Então,
De repente eles buscaram aquilo e o Daniel foi lá pra aprender a lutar com arma pra... Porque ele nunca aprendeu, Ele né? nunca aprendeu, Pelo né? que- E aquela coisa assim, pra, vamos dizer assim, derrotar os Cobra Kai, Uhum. sabe? Foi uma coisa que passou assim pela cabeça, né? E o que mais seria interessante, mais legal seria que se o Johnny e o Daniel se juntassem, né? Seria um Miyagi-Do Kai, sei lá, pra eles se juntarem e que 2 dos Cobra Kai, que são, vamos dizer assim, entre aspas, 2 principais, que foram os primeiros Cobra Kai, né? Da nova Da geração. nova geração, e os 2 do Miyagi-Do, que são os principais, que seria a Sam e o Robbie, e o Miguel e a Aisha, que eles todos se juntassem pra derrotar aquela gangue de Cobra Kai que tá lá, entende? Porque assim, ó, o que é importante também vocês, dando um spoiler, mas enfim, o Johnny, ele reergue, ele reconstrói o Cobra Kai, só que a filosofia dele tá um pouco diferente, como a gente falou, ele tá um cara mais maduro e tal, então ele, ele dá como é que eu vou dizer, um up no ego da gurizada que tá sofrendo bullying porque e tal. É muito assim... Opa, desculpa. É, Eu só tipo, tô me cadê a ajeitando Mel? as pernas. É que a gente tá sentado na minha cama, tá? Por exemplo, assim, a gurizada seriam... Porque sabe, os americanos, eles têm muito aquilo loser, Uhum. né? Então, o que acontece? Eles são os losers da escola, né? São aqueles que são bullied, né? E ele dá um up, ele mostra pra eles que eles não precisam ser as vítimas, que eles podem ser igual ou melhor. Eles têm que se defender, eles têm que defender. se gostar e como ele fala, tem até um menino que tem uma deformidade, ele diz pra ele assim, ó, tu tem que fazer algo pra que ninguém veja essa tua deformidade. E aí o guri... Que ela não se né? destaque, entende? É. Porque ele chama ele de quê? É o lip, porque ele Lip. tem uma cicatriz aqui, porque ele foi corrigido o lábio leporino. E ele humilha horrores o guri, e dali ele pensa, tá, esse aí nunca mais vai voltar. Só que o guri entende o recado. O guri sai. É, Muito puto, sai, sabe? tipo, chorando, mas aí o guri entende o recado. Tipo, realmente, se eu continuar agindo dessa forma, vai todo mundo olhar pra mim dessa forma. E eu não quero que olhem pra mim dessa forma. Então o guri muda. Só que acontece de alguns personagens levarem isso ao pé da letra demais. E aí, ele, daquele jeito meio tosco dele, ele tinha boa intenção, mas acabou sofrendo o efeito contrário. Então, o que acontece? Ele tá nessas, ele tá lá no dojo que ele reconstruiu, e o John Kreese volta e vai bem sutilmente, como uma cobra, pega aquilo dele. Exato. Só que o John Kreese era louco da cabeça. E ele é muito radical. Muito longo, olha lá. Ele era muito louco. Então, o que acontece? Ele toma de volta o Cobra Kai e ele forma uma gangue. Bem isso que a Mel falou, é uma gangue do Cobra Kai. Só que lá, como a gente também já acabou de falar, não tem o bom e o cara que é só bom e o cara que é só mal. Tem muita gente boa no Cobra Kai e tem gente que não é tão legal assim. Aí chama delas. E tem muita gente que não é tão legal assim no Miyagi-Do, que é a escola do Daniel. Exatamente. E aí como a gente vem falando assim, ó, o que é legal na série é que tu vê o outro lado, tu vê o Johnny como uma pessoa, como um ser humano que tem sentimentos, que quer ajudar, né? E tu vê o Daniel com um outro olho, outros olhos, que é ele que tá fazendo bullying com... Ele não é uma má pessoa também. Não é. Mas ele tem muito ressentimento daquele passado. Então ele acaba fazendo coisas que ele poderia não fazer. Não poderia não fazer, exatamente. Não. E aí a gente se pergunta muito assim, quem é o herói na série, no fim das contas? Né? É o Johnny? É o Daniel? É o Robbie? Sabe? Miguel. É o Miguel? A Sam. A Sam? Né? Então tu fica te perguntando quem é o herói. A gente traz aquele pouquinho de literatura, quem é o herói na... Uma vez, professora. E aí a gente pergunta pra vocês que vão lá, assistam a série e depois vem e nos conta aí nos comentários quem é o herói. Quem pra vocês acham que é o herói na série? A gente espera que com esse vídeo maluco
quem tenha visto a série se identifique, se quiser, por favor, comente aqui embaixo, vamos conversar sobre ela. Mexe no canal, a gente tá louca pra bater papo com vocês. E quem não viu, que tenha curiosidade para ver, né? Se não os filmes que são bem antigos, né? 84. Ó, eu já vou esse final de semana, eu sei que a minha priminha de 16 vem aqui, eu já Priminha vou socar, de 16. vou fazer ela dormir aí, vou socar a Cobra Kai pra... Vamos dar um pouco de cultura dos anos 80 pra essa guria. E é isso, então a gente espera que quem não viu tenha vontade de ver, e quem viu, converse com a gente, e aí quem não viu, veja e venha e fale com a gente depois. Que É isso aí. Né? Então é isso, galera. A gente espera que vocês tenham gostado, né, desse tópico um pouquinho diferente, né? A gente quer que o canal cresça não só com histórias de cafeteria, a gente tem muitas ideias para o canal para trazer outras cafeterias aqui dentro, outras histórias de outras cafeterias aqui dentro e tal. E trazer assuntos diferentes, trazer receitas, trazer um monte de coisa diferente. A gente tem receita da Chemex e da Torre de Nutella, Por né? enquanto. E é isso aí, né? Tudo isso faz parte da gente, isso faz parte de quem a gente é, né? A gente não é só café, né? Embora eu tome tanto café que eu já não sei nem se eu tenho sangue, hoje que eu tenho café nas veias. Mas, então é isso, né? A gente conversa sobre tudo e esse é mais um dos assuntos que a gente gosta de falar. E fiquem ligados que na próxima vídeo, não é na semana que vem, porque vai ser ainda nessa... tá acabando no final de semana, mas o próximo vídeo vai ser sobre... a gente tem umas historinhas, assim, de ghost stories da cafeteria, assim, que é bem interessantezinha, bem legal. Eventos reais. Bem legal, assim, de contar, né? Mas é isso aí, galera. Então, muito obrigada por assistir o vídeo. E, de novo, não esquece, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, deixa o comentário, agora que já assistiu esse vídeo longo, né? Fala quem é o herói, etc. Conversa, a etc. gente adora ler as coisas que vocês escrevem. E a gente responde tudo. E segue a gente nas redes sociais. E se tiver em Porto Alegre, pede com a gente nos aplicativos Uber Eats, iFood, Goomer ou direto pelo nosso WhatsApp. A gente vai ver se a gente não traz no próximo vídeo, num dos próximos, agora não no próximo, mas sei lá, um brownie pra vocês e a gente vai comer pra vocês darem uma olhadinha como é que é o nosso brownie, nosso famoso brownie do fim do mundo. Que sacanagem comer, só pra provocar. Claro. Acho que eu gostei disso. Tá bom? Certo? Então tá. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Até.